Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Uma alegria enorme estarmos reunidos aqui, mais um culto de adoração ao Senhor, mais um domingo. A gente quer dizer que a gente está muito feliz de poder estar reunidos em um só corpo e realmente como igreja podendo cultuar o Senhor digno da nossa adoração, digno do nosso louvor. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 5. 1 Samuel, está lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 5. Os irmãos estão abrindo a Bíblia. Qual que é o contexto que está acontecendo aqui? Deus livrou o seu povo, resgatou o seu povo com mão forte do Egito, da escravidão do Egito, tirou esse povo de lá, está conduzindo esse povo para uma terra, a terra prometida que é Canaã, o povo de Israel para uma terra prometida que é Canaã. E você vai observar, quando você for lendo Êxodo, Levítico, Números, você vai entendendo que sempre os líderes, Moisés, Josué, são líderes tementes ao Senhor, que dizem para o povo: olha, sirvam ao Senhor, ensine aos seus filhos, procure repassar essa mensagem, não se desvie dos caminhos do Senhor, porque se você seguir, povo de Israel, seguir os caminhos do Senhor, Deus vai ser próspero, Deus vai abençoar a vida de vocês, vocês vão vencer seus inimigos, vocês vão ser uma nação forte, que o Senhor vai proteger, vai dar abundância, enfim, vai ser realmente abençoado. Porém, se vocês forem rebeldes, se vocês se afastarem do Senhor, se vocês não buscarem ao Senhor a sua vontade, procurarem viver a sua lei, vocês serão amaldiçoados, vão passar por perseguições, inimigos virão e vão saquear vocês, vocês serão perseguidos, enfim, várias coisas vão ocorrer. E se você for lendo, a princípio eu estou lendo o Antigo Testamento e eu falo assim: não é possível que o povo vai fazer isso. Deus fazendo tantos milagres, tantos sinais, operando tantas coisas, não é possível que o povo vai se desviar. E aí você vai lendo e você vai observando que é possível sim. E quando passa Deuteronômio, Josué, o livro de Josué, nós entramos no livro de Juízes. Você vê que o povo de Israel vem numa queda violenta espiritualmente. Vê um povo que vai se afastando de Deus. E aí você vai ver no livro de Juízes assim, olha, e levantou uma geração que não conhecia a Deus, nem os feitos de Deus. O que isso significa? Que os pais não transmitiram responsabilidade, não transmitiram vida com o Senhor. E é uma geração que se afastava de Deus. E aí você vai ver a idolatria que entrou no povo de Israel, o afastamento do povo de Israel realmente da presença do Senhor. E aí Deus levanta um profeta, que é o autor que a gente está aí aberto, que é Samuel, e aqui está bem no comecinho do livro, em 1 Samuel capítulo 5, e qual que é o contexto? O povo já de Juízes vem nessa espiritualidade ruim, nesse afastamento do Senhor, e aí se cumpre aqui, 1 Samuel capítulo 5, uma das coisas que Deus tinha dito que ia acontecer: vai vir outros povos, vai saquear vocês, vai escravizar vocês, vai afastar vocês e vai destruir a vida de vocês. E aí, olha, eu quero que vocês prestem muita atenção no que está acontecendo em 1 Samuel capítulo 5, é onde nós estamos abertos, presta atenção. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. A arca de Deus simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Olha o que aconteceu, olha a tragédia. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. Dagom é o deus filisteu, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído de braços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos que entram no templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje.
Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de tumores, tanto os de Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram assim todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. E sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e a nosso povo? Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolve a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Não sei se os irmãos entenderam o que foi lido aqui, mas para mim é muito claro. Eles tomaram a arca da presença de Deus e colocaram no templo de Dagom, no Deus deles, e deixou lá como um amuleto, como uma coisa, um sinal, um troféu de conquista. Olha, matamos lá o povo, invadimos e pegamos lá essa arca. Quando os sacerdotes daquele povo entraram naquele lugar, o Deus deles, que tinha uma estátua enorme de Dagom, a princípio, no primeiro dia, estava com a cabeça cortada, e a cabeça estava do lado da arca, que simboliza a presença de Deus. Aí eles tiraram, colocaram depois no mesmo lugar, e aí na outra madrugada, depois, quando eles vieram de manhã, não era só a cabeça que estava cortada, eram os braços e as pernas dessa estátua, estavam todas cortadas, e ele estava de bruço, como se estivesse se prostrando, uma estátua se prostrando diante da arca, que simboliza a presença de Deus. Eu não sei o que passa na sua cabeça quando a gente lê esse texto das Escrituras, mas eu confesso para os irmãos, com grande temor, que quando eu li isso pela primeira vez eu chorei. E por que eu quis trazer isso no começo do culto para nós hoje? Porque a pergunta que fica ao meu coração, ao nosso coração é: nós estamos aqui adorando ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus dos nossos antepassados, ao Deus realmente que com a sua boa mão nos livrou e nos resgatou do império das trevas, do pecado. E não apenas se nós estamos adorando ao Senhor Jesus, não é essa apenas a pergunta. Estamos adorando da maneira que Ele quer que adore? Porque o fato é, não basta você chegar aqui e falar assim: não, eu vim adorar a Deus. Beleza, isso é o primeiro passo, mas não apenas esse é o primeiro passo. Nós devemos adorar como Ele quer ser adorado. Não adianta a gente chegar aqui de qualquer jeito, irmãos. Não adianta a gente fazer qualquer culto aqui. Deus não recebe qualquer adoração, porque Ele é digno de glória e honra. O nosso Deus é digno de glória e honra. Ele é um Deus que mata e fere pessoas que não adoram a Ele de maneira correta. Pega isso desde o Antigo Testamento. Olha a vida de Abel e Caim, Nadab e Abiú, os filhos de Samuel, Ofni e Finéias, Ananias e Safira. Isso são histórias da Bíblia, de um Deus santo e zeloso. E quando eu falo isso para os irmãos, inclusive para mim, eu não estou falando para a gente ter medo, no sentido de, e agora, o que eu faço? Eu estou falando se é sincero o que nós vamos fazer aqui esta noite. Cada um vai ter que responder por si. É sincero? Estamos aqui adorando. Deus vai encontrar aqui verdadeiros adoradores que vão adorá-lo em espírito e em verdade? Amém? Vai encontrar você um verdadeiro adorador aqui? Como que nós vamos entregar nossa adoração aqui? É de qualquer maneira? Irmãos, nós temos que entender a seriedade disso aqui tudo. Às vezes a gente entra aqui na igreja, entra de qualquer jeito, entra falando, entra fazendo um monte de coisa, pega e levanta, sai e vai no banheiro e volta. O pastor está dando a palavra aqui, que é a preciosidade. A gente vira as costas como se fosse comércio. Irmãos, isso é sério. Aqui é a coisa mais séria que tem. O temor que as pessoas tinham.
Leia a Bíblia e veja como que isso é importante. E nós precisamos, eu não estou querendo, não é uma dura, irmãos, é uma maneira de nós olharmos para nós mesmos e falar assim: viemos adorar o Senhor. O Davi se alegrava e era a coisa mais importante para ele. A gente vinha aqui. O domingo é um domingo que a gente separa o domingo, é o dia de adorar ao Senhor com alegria, com entusiasmo, com prazer. Quando a gente fala assim, ó, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, vamos se alegrar, exaltar o nome do Senhor, vamos festejar. Quando tiver a palavra sendo falada através do seu servo, vamos prestar atenção. Então nesse momento, eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. O pastor Carlos tem o costume de começar. Nós vamos começar avaliando. Avalie seu coração agora, avalie sua vida agora. E eu não quero perguntar como foi sua semana, como foi a semana que se passou. Não. A minha pergunta, principalmente para mim agora e depois para os irmãos também é: Senhor, recebe a minha adoração aqui agora, de um culto coletivo, mas olha para mim aqui agora. Recebe a nossa adoração aqui. Deus é um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Então nesse momento você vai estar orando e colocando diante dele seu coração aqui agora, dizendo que você vai entregar o melhor para ele. É o seu melhor. Oremos ao Senhor. Pai Santo, o profeta Isaías vai dizer, o Senhor pela boca do profeta vai dizer que existia um povo que honrava ao Senhor com os lábios, mas o coração estava longe de Ti. Pai, nós clamamos que nós não possamos ser esse povo, nós não queremos ser esse povo. Que o Senhor encontre aqui esta noite, Pai, não apenas esta noite, mas encontre aqui verdadeiros adoradores, que vão estar dispostos a Te adorarem em espírito e em verdade, estão dispostos a entregar o seu melhor aqui nesse momento, Pai. Recebe a nossa adoração aqui, Senhor. Esse culto aqui, ó Pai, é cristocêntrico. Cristo é a razão desse culto, Cristo é a razão das nossas vidas, Cristo é o motivo de estarmos aqui esta noite, Papai. Então recebe, ó Pai, o nosso culto aqui. Jesus, seja adorado aqui esta noite. Que cada irmão, a começar de mim, Pai, a todos nós aqui possamos estar, ó Pai, alegres, ó Pai, entusiasmados, festivos, ó Pai, de uma maneira alegre, quando entoarmos louvores, quando entregarmos dízimos e ofertas, quando, ó Pai, a boca do pastor, ó Pai, ser usada pelo Pai, pelo Senhor, possamos estar atentos com os nossos ouvidos, e cada parte desse culto, ó Pai, recebe em adoração, porque o Senhor é digno de adoração e glórias e louvores aqui esta noite, Pai, e não apenas esta noite, mas em toda a nossa vida. Recebe aqui de uma maneira coletiva esse culto. Tenha misericórdia, Pai, perdão pelos pecados e falhas, perdão por muitas vezes nós, Pai, andarmos relaxadamente, muitas das vezes negligenciarmos a Tua santa palavra, muitas das vezes, Pai, vivemos uma vida, ó Pai, muito parecida com pessoas que não Te seguem. Nós pedimos perdão por isso. Encontre, Pai, nos ajude aqui, Pai. Espírito Santo, nos conduza à verdadeira adoração. Pai, sempre vai nos mostrando a maneira que o Senhor quer ser adorado. Nós não queremos Te adorar de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Queremos entregar o nosso melhor e de uma maneira que é bíblica, séria, que as Escrituras nos ensinam. Então, encontre aqui na Igreja Batista do Simeone verdadeiros adoradores, Papai. Encontre um povo que Te ama, um povo que é santo, um povo que realmente tem amor e alegria pelas coisas do Senhor. Espírito Santo, só Você para convencer aqui. Então convence em corações aqui esta noite. E ó Pai, tudo que fizermos é para o Senhor, como foi bem dito. Essa oração, ó Pai, que fazemos em nome do Teu amado Filho Jesus.
Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Neste momento nós possamos louvar o Senhor, agradecendo o nome dele e agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, assim como o Neemias disse, para entregar louvores e adorações a Ele com o coração sincero, com o coração quebrantado, com o coração aberto, disposto a receber a mensagem que Ele tem para nos dar hoje. Amém? Louvemos ao Senhor. Deus nos abençoa uns com os outros para que nós em Cristo possamos nos ajudar a continuar a caminhada. Que nós possamos nos amar, que nós possamos estar dispostos a ensinar uns aos outros para que o mundo seja impactado com esse amor. Que nós possamos viver dessa forma para que o mundo possa ver Cristo através das nossas ações. Amém? Temos que ser um.
crianças podem estar saindo para ouvir mensagem de acordo com a sua linguagem. Eu convido o pastor Carlos, que vai ser o mensageiro dessa noite, que Deus possa te usar para a honra e glória do Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Os internautas também sejam muito bem-vindos à nossa live, que Deus abençoe você e a sua família. Antes quero só informar os irmãos, quarta-feira nós teremos uma assembleia rapidinho, logo após o estudo, que está sendo maravilhoso nas quartas-feiras, teremos uma assembleia rápida, importante, e no domingo que vem, os irmãos que puderem vir um pouquinho mais cedo, vamos ver se a gente consegue pelo menos 15 minutos antes das 19 horas, aquela assembleia extraordinária para a eleição da nova liderança de 2023. A comissão já esteve trabalhando aí no decorrer dos meses aí de julho, agosto, né? E no domingo que vem nós vamos então fazer essa assembleia extraordinária para a eleição da liderança da igreja para 2023. Nós vamos antecipar as eleições do nosso país. A nossa é mais tranquila, né? O nosso país está meio polarizada, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso e Ele está operando, né, em nosso país, e com certeza Ele vai nos dar uma grande vitória, para que tenhamos líderes, homens, que tenham o temor de Deus para governar esta nação. Nós vamos estar falando aos irmãos sobre a autoridade da igreja e sua responsabilidade com a política no Brasil. Eu prometi para os irmãos que nós estaríamos preparando a igreja para o voto consciente, né? Preparando a igreja para cumprir o seu papel, né? De forma bíblica, né? Agradando o coração de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então falaremos sobre a autoridade da igreja e sua responsabilidade com a política no Brasil. Lembrando que a palavra política significa a arte ou ciência de governar, de administrar. Tá bom? 1 Timóteo capítulo 2, depois nós vamos ler Jeremias também, capítulo 29. Primeira Timóteo capítulo 2, primeiros 5 versículos. A palavra de Deus nos diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis, né, dos governos, né, e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né, que se fez homem. E Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 7, olha o que o profeta nos fala.
Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 7. Procurai a paz da cidade. Hoje nós temos que procurar a paz não só da cidade, mas do Brasil, né? Da nossa nação. Para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, da nação de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, de escravidão, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que Deus nos abençoe nesta palavra tão importante e tão atual para os dias de hoje. Então, meus queridos, quero que fique bem claro no coração dos irmãos que esta autoridade que Deus deu à igreja, ela vem com uma grande responsabilidade em várias outras áreas, mas na área política, e em especial no tempo que aqui no Brasil, a nação onde nós vivemos. Em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, Deus falou com Moisés, que era um grande líder da nação de Israel, dizendo, e lá no texto a gente vê as condições estabelecidas para que Deus possa ouvir a oração da igreja, para que Deus possa ouvir a oração de uma nação, de um povo. E eu quero trazer isso aqui, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quais são as condições que foi estabelecida para Israel, que são estabelecidas para nós hoje? Condições para Deus ouvir o clamor do povo brasileiro, da nação brasileira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, atitude de humildade. Segundo, orar, buscar a presença de Deus, procurar ter o temor de Deus, e se converter dos seus maus caminhos, que significa o quê? Arrependimento. Veja que tudo isso, a igreja tem que estar atenta, porque é a mensagem que nós como cristãos temos que proclamar, sobre humildade, sobre oração, sobre buscar a presença de Deus, procurar levar as pessoas a ter o temor de Deus e o arrependimento. E diz, Deus falando para Moisés, Deus falou: olha, essas são as condições que eu estou estabelecendo para a nação de Israel. Você, como grande líder, passe essa mensagem, e estarão então meus olhos e os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer aqui neste lugar. Eu estou atento, Deus está atento às orações que estão sendo feitas aqui no Brasil, pelas igrejas que têm compromisso com a palavra de Deus. Deus está atento às orações que são feitas pelos amados irmãos,
E é por isso que o texto que nós lemos aqui na primeira carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, nós também somos exortados a fazer, para ver que as coisas não mudam. Deus é o mesmo, a palavra tem essa correlação. Veja que nós lemos aí na primeira carta, capítulo 2, Paulo exortando, falando para Timóteo: Timóteo, você como pastor da igreja de Éfeso, uma cidade muito importante, você tem que estar atento com a questão política. Aí ele fala: olha, você como pastor da igreja, esta é a missão da igreja, fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Ele já começa escrevendo para Timóteo, falando sobre isso. E nesta mensagem eu quero encorajar os irmãos sobre a nossa autoridade como igreja e a nossa responsabilidade com a política no Brasil. Os irmãos sabem que a questão política no Brasil está polarizada, esquerda e direita. Eu já disse para os irmãos, tanto a esquerda quanto a direita, nós temos dificuldade para poder discernir qual que é o político que é realmente de esquerda. Alguns se identificam e vestem a camisa, mas outros acabam nos enganando, tanto da direita quanto da esquerda. A gente vê político levantando uma bandeira, mas na hora que ele percebe que o partido dele não vai ganhar, ele já pula. A gente vê político pulando de galho em galho, político que começa a combater um outro ali, bate, de repente perdeu, ele pula para o outro partido, ele pula, aí ele começa, aquele que criticava, depois ele começa a se abraçar. A gente vê eles lá se abraçando, se beijando. A gente vê isso direto, são muito cara de pau, são hipócritas, são falsos. Então tem muito político desse jeito, não tem caráter nenhum, e a gente vê isso de forma claramente. Eu não estou inventando nada, eu estou falando a realidade aqui no nosso país. Então a gente tem que pedir muita sabedoria para ter discernimento, para nós não sermos enganados. Por quê? E eu tenho reiterado várias vezes aqui que o problema político é um problema espiritual. É um problema espiritual, e não importa, irmãos, o partido, todos os políticos e partidos que defendem e praticam as obras da carne, presta atenção no que eu vou falar agora. O problema político aqui no Brasil, principalmente, é um problema espiritual, e aqui não importa o partido, não importa quem são os políticos, mas aqueles, ou no partido ou político, que praticam as obras da carne, tais como aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e etc. Irmãos, tem que ficar atentos. Nós como igreja temos que defender os valores do reino de Deus. A nossa bandeira como igreja é defender os valores do reino de Deus, os princípios estabelecidos na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que o reino de Deus é justiça. O Supremo Tribunal Federal é uma vergonha, e os ministros não estão podendo sair nas ruas. Porque não estão agindo dentro da Constituição do nosso país. A gente está vendo isso. O reino de Deus é paz. Nós não estamos vendo uma luta pela paz, a gente está vendo uma luta pelo confronto, para a briga. O reino de Deus é alegria. Nós estamos vendo o povo tenso, preocupado, porque a luta é pelo poder pelo poder. Eles não pensando em assumir cargos políticos para servir, porque o cargo político que as pessoas estão se candidatando, aqueles que têm consciência, que têm caráter, é para servir, é para trabalhar.
É um cargo de trabalho, não é cargo para você estar ganhando dinheiro e fazendo politicagem. Ouçam o que a palavra de Deus nos fala, confirmando que eu estou política é um problema espiritual. Em Provérbios, Salomão fala, no capítulo 29, versículos 2 e 4: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo geme. Um governo justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O governo que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação. E Êxodo capítulo 18, 21 fala da nossa responsabilidade como igreja, como cristãos. A nossa responsabilidade é procurar dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, para que nos governem. Nós vimos fazendo parte dos governos aqui do nosso país, dinheiro na cueca, um apartamento lotado de dinheiro, escondendo dinheiro desviado, que era para ir para a saúde, para a educação. Nós vimos dinheiro saindo aqui do Brasil para outros países que não vão pagar, desviando, né? Nós vimos tudo isso acontecendo. Por isso, irmãos, nós não podemos tapar o sol com a peneira, fechar os nossos olhos, fazer de conta que a gente não viu nada, que a gente viu tudo. Hoje, se tem um celular, todo mundo sabe o que está acontecendo, porque a mídia ocultou de nós muitas coisas, para que a verdade não viesse à tona. Mas isso Deus revelou, isso está, até uma criancinha está sabendo o que está acontecendo, porque conforme nós estamos afirmando para os irmãos, o problema político é um problema espiritual. Nós estamos, portanto, em uma batalha espiritual, e precisamos combater os problemas políticos com as armas espirituais. Por isso que Paulo, quando escreveu para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo fala: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha, não são carnais, e sim poderosas em Deus. As armas que estão disponíveis para nós como cristãos são armas espirituais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofisma significa o quê? Argumento que apresenta a ilusão da verdade com o objetivo de nos enganar. Isso é sofisma, um argumento que apresenta a ilusão da verdade com o objetivo de enganar. Muitas vezes você já foi enganado, porque você foi iludido, foi doutrinado, e você acha que você está no caminho certo. Tanto é que há uma passagem bíblica que nós podemos até aplicar: há caminhos para o homem que parece direito, mas são caminhos de morte. Então, o sofisma, né, que Paulo está falando aqui, são pessoas que têm uma argumentação boa, uma argumentação que tem uma lógica, né, mas é falso. Fala em nome da verdade, mas camuflado. Isso é sofisma, é um argumento que parece verdadeiro, mas é mentira. É mentira. E a Bíblia fala que Satanás é muito astuto, ele é enganador, e a gente tem que ficar muito atento, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma, conforme estamos afirmando, e toda altivez, toda prepotência que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levá-los à obediência a Cristo. Então nós, como igreja, nós temos que levar todas as pessoas, por mais envolvidas e que foram enganadas, levá-los à obediência a Jesus, convergir tudo em Cristo, porque Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então nós temos como igreja ter essa seriedade, esse comprometimento para conduzir as pessoas para ter o caráter de Cristo, não nos deixar levar pelo engano, né? E principalmente por esses políticos que não querem saber de viver uma vida no temor de Deus. Eles querem nos enganar, e o objetivo deles são a avareza, o apego à parte material. E nesta batalha espiritual nós temos autoridade. É isso que é importante, irmãos, ter consciência. Nesta batalha espiritual nós temos autoridade como igreja, né? E temos a responsabilidade. Vejamos então o que a palavra de Deus nos ensina nesta batalha espiritual. Eu alistei algumas coisas importantes que nesta batalha espiritual, que nós não precisamos ficar com medo, mas ao mesmo tempo, nesta batalha espiritual, essa autoridade que nós recebemos nos responsabiliza a proclamarmos a palavra de Deus com essa autoridade. E aí a gente vai ver alguns ensinamentos, principalmente quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Ele fala assim no capítulo 6, a partir do versículo 10: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes, inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nessa batalha espiritual, olha os ensinamentos. Primeiro, o que nós aprendemos aqui? Que Jesus é a nossa fortaleza e a nossa força. Jesus é a nossa fortaleza e a nossa força. Versículo 10 é o que o apóstolo Paulo fala. E eu sempre falo para os irmãos que essa palavra está correlacionada, a mesma palavra que o profeta recebeu lá no Velho Testamento. O rei Davi recebeu: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos. O rei Davi falou isso. Um governo político lá de trás, ele fala: Deus é a minha fortaleza e minha força, e Ele perfeitamente desembaraça todos os meus caminhos. Por isso que Paulo fala a mesma coisa. Ele fala que Jesus é a nossa fortaleza e a nossa força. Então, é o primeiro ensinamento nessa batalha espiritual. Segundo, a nossa armadura, reiterando, é espiritual. Nós já vimos aqui 2 Coríntios 10, né? E aí a gente vê no próprio texto falando que a nossa armadura é espiritual. E aí, como é que a gente entende que é espiritual? Verdade, justiça, paz, fé, capacete da salvação, espada do Espírito Santo, que é a palavra.
É o nosso armamento, irmãos. Essa é a arma nossa. Nós não vamos resolver as coisas no braço, e nem na língua, no sentido de difamação, não. É lutar pela verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Justiça, Jesus é a nossa justiça. Nós temos que ter como padrão, para a gente usar essas armas da palavra de Deus, porque nós temos que combater com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Então a nossa armadura espiritual. E nessa terceira lição que nós aprendemos é que nessa batalha nós temos que combater principados e potestade das trevas. Principado e potestade está diretamente ligado a demônios, a seres angelicais caídos, né? Que estão trabalhando intensamente, né, no coração das pessoas. Por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, e ele usa os seus trabalhadores, os filhotes, os demônios que estão espalhados, são legiões que a Bíblia traça como principados e potestades. Então nessa batalha nós temos que combater principado e potestade, porque o versículo 12, os irmãos viram aqui, que fala: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, irmãos, está bem claro, não é contra pessoas. E nessa questão política nós temos visto muitas pessoas levando para o lado pessoal, briga entre família, dentro da igreja também. E a gente viu a questão aqui no Brasil como é que está. Mas o que diz o apóstolo Paulo falando é exatamente o jogo sujo que o diabo quer fazer: jogar um contra o outro, criar em nossos corações raízes de amargura, para partir para um combate pessoal. E aí é perigoso, porque aí a gente perde. Aí o diabo é vencedor. Então Paulo está deixando claro no versículo 12 que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra principado e potestade. O que significa isso? Nós temos que combater os pecados que estão se estabelecendo nos corações. A boca fala o que está cheio o coração. Então nós temos que combater na vida das pessoas é o pecado que se instala no coração dos políticos. Por exemplo, um político que está defendendo a bandeira do aborto. O que diz a palavra de Deus? Não matarás. Aí nós vamos combater, não é matar o político, nós temos que combater essa ideia maligna que já instalou no coração dele do aborto, do assassinato de uma criança sem defesa no ventre da sua mãe. Nós temos que combater ali esse político, o pecado que está no coração dele, porque se não tirar, convencê-lo que o aborto é pecado, é contra a lei de Deus, é contra o ser humano, é estar lutando contra o próprio ser humano. Nós temos que combater isso. Nós vamos estar combatendo com a verdade, com a justiça, porque eu poderia citar para os irmãos, só para os irmãos terem uma ideia. Beethoven, você já ouviu falar em Beethoven, né? Beethoven já é falecido há muito tempo, mas ele deixou um legado na área da música clássica. A mãe, no casamento, já estava no 4º ou no 5º filho. Diante dos médicos, não tinha nenhuma chance do Beethoven nascer sem sequelas. O primeiro morreu, segundo, terceiro.
e um professor perguntou numa classe qual que era a opinião deles em relação à gravidez do quarto, não me fala a memória, não sei se é o quarto ou o quinto filho, porque não tinha nenhuma chance, por causa do problema de saúde da mãe e do pai, do marido. Aí perguntou para a classe, falou, olha, o correto é abortar. Aí, professor, vocês acabam de assassinar Beethoven. Não sei quantos ouviram, Deltan Dallagnol, procurador lá de Curitiba, ele disse para uma repórter: se essa ideia do aborto prevalecesse lá atrás, e eu não estaria aqui conversando com você. Ainda bem que a minha mãe foi prudente e sensata, ela lutou contra o aborto, e eu estou aqui, sou fruto de uma mãe prudente, que recebeu todas as condições para que eu abortar, que ela abortasse, e ela disse não para o aborto, e eu estou aqui hoje. Falou isso para a repórter. Então, irmãos, é sobre essa questão espiritual que nós temos que estar atentos. Principado e potestade, o diabo, como ele não pode nos atacar diretamente, porque seria uma luta desigual e Deus não permite, tentar ele pode, ele vai nos seduzir para cometermos pecados. Então o diabo age contra a palavra de Deus, tentando-nos ser mentirosos, sermos hipócritas, e tenta plantar a semente. Se você abrir o coração para qualquer tipo de obra da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5, da mentira, do adultério, né, da prostituição, da idolatria, se você abrir a porta e aceitar a palavra dele, instalou no teu coração, o diabo é vencedor, ele ganhou a causa, sem te matar fisicamente, mas já está instalado. Então, em muitos políticos já está instalado as obras da carne, e nós como cristãos temos que combater, não é o político, nós temos que levá-lo ao conhecimento da palavra de Deus. Que nós temos, e aqueles que estão com a mente cauterizada e que não abrem mão, nós vamos dar uma resposta para ele no voto, nós vamos votar não. Se você souber de um candidato ou de um partido que tem a pauta da droga, do aborto, da ideologia de gênero, você na urna, você vai orar e vai dizer não para esse partido, não para esse político. Porque se você vota a favor daquele partido que está defendendo essa pauta, você está contra a igreja de Jesus, você está pecando contra Deus, porque você está contra a palavra de Deus. Esse que é o problema espiritual que nós estamos afirmando para os irmãos. É isso que nós temos que combater. Mas, meus queridos, eu tenho uma boa notícia, e é uma notícia extraordinária, porque João, o apóstolo do amor, ele escreveu uma palavra que é maravilhosa para nós como igreja, reforçando a nossa autoridade, para que nós cumpramos a nossa responsabilidade. Ele fala assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para isso se manifestou Jesus, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então, meus queridos, em nome de Jesus, o cabeça da igreja é Jesus. Então, em nome de Jesus, você que é membro da igreja de Jesus, nós temos autoridade para desfazer as obras do diabo de qualquer político. Então nós temos que combater, nós temos que freá-lo, nós temos que dizer não. Então o Brasil, agora, aqueles que são cristãos, vão ter essa oportunidade de defender os valores, os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Por isso que o irmão precisa orar e verificar para quem você vai votar, tanto para governador do estado de São Paulo, quanto para presidente. É lógico que nós não vamos encontrar nenhum deles
com perfeição. Mas esses valores básicos, você não pode falhar. Porque isso aqui é básico, irmãos. Eu não vou nem citar mais, eu poderia citar uma lista, mas é o básico. A defesa da vida, a defesa da família, a defesa da nossa fé. Isso nós não podemos abrir mão, porque nós vimos aqui, citei para os irmãos, ele fala sobre verdade, sobre fé, sobre justiça. São valores, são armamentos espirituais, né, de defesa e de combate, que nós temos à nossa disposição. Mas em quarto lugar, nessa batalha espiritual tem um outro ensinamento importante. Nessa batalha, Jesus concedeu autoridade à igreja para combater as trevas. Os anjos de Deus queriam esta responsabilidade, mas Deus falou: não, essa responsabilidade eu vou passar para a igreja. Nós temos autoridade, mas temos responsabilidade para combater as trevas. Trevas aqui é todos os tipos de pecados. Nós temos que combater. Um combate permanente. Por isso que Jesus lá em Mateus fala assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que significa isso? Quando Jesus falou, o que significa eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja? É nós que temos autoridade porque o diabo está agindo no mundo e seduzindo pessoas para fazer parte do seu reino. É nós que temos autoridade para invadir esse reino das trevas e pegar pessoas que já foram aprisionadas, que estão cheias do diabo, estão cheias das obras. É nós que temos que ir lá e tirar das garras do diabo e trazer para o reino da maravilhosa luz de Jesus. Pessoas que estão totalmente envolvidas com as artimanhas do diabo. Então nós temos poder, autoridade para buscar essas pessoas do reino das trevas e transportá-las para o reino da luz, com o poder do Evangelho de Cristo. É por isso que Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus falou isso, Jesus, na sua natureza humana, se tornou ser humano. Ele falou: olha, mesmo eu sendo ser humano, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra. Lá nos céus, toda a hierarquia angelical se dobra, me reverencia, me honra, me adora. Então, Jesus tem autoridade sobre toda a hierarquia angelical, no céu e na terra. Na terra, nem todas as pessoas submetem à autoridade de Jesus, mas a igreja se submete. Então, toda a autoridade Jesus deu para a igreja. E ele fala: portanto, ide, fazei discípulos, fazei novos seguidores. Vocês vão e com a minha autoridade, com o meu poder, em meu nome, vocês vão transformar pessoas que não estavam me seguindo para serem meus seguidores, para serem meus discípulos. Então vocês vão, pode ir, eu estou dando autoridade, poder do Espírito Santo para trazer milhares e milhares de pessoas do reino, das garras do inimigo, de Satanás, e trazê-las para o meu reino. E vocês vão ensiná-las, né? Discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E vocês vai trazê-las e vai ensiná-las a obedecer a minha palavra. O trabalho continua. Aí Jesus fala, e aqui é uma promessa maravilhosa, porque ele fala: estarei convosco. Vocês não estarão só, estarei convosco nesta missão, todos os
os dias até a consumação do século. Então eu acho essa palavra maravilhosa de Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja. Ele fala: eu estou dando para essa autoridade, estou passando essa responsabilidade, mas eu estarei convosco todos os dias, eu estarei com vocês nesta missão. Por isso, irmão, nós faremos a obra de Deus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, porque sem Jesus nada somos e nada podemos fazer. Esta é a grande mensagem maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Então nós não precisamos ficar com medo, porque Jesus está conosco. Ele é o cabeça da igreja. Ele falou que estará conosco, mesmo que Ele permita que nós venhamos a perder algumas lutas, algumas batalhas a gente venha a perder. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Humanamente até parece que alguns países, algumas igrejas, alguns irmãos, parece que eles são perdedores, porque estão presos, alguns foram mortos, igrejas foram fechadas por regimes comunistas, de ditadura. Parece que eles são perdedores, mas em Cristo eles não são perdedores. E a conclusão que nós chegamos: vejamos então a nossa responsabilidade política em relação ao Brasil. Nós já lemos o primeiro texto, 1 Timóteo 2, de 1 a 5, e eu queria ler 2 versículos ainda com os irmãos, para a gente fazer as considerações finais. Tito capítulo 3, versículo 1 e 2 fala assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então, todos os textos que eu li, 1 Timóteo, agora Tito, Jeremias, a gente vê aqui claramente a nossa responsabilidade política em relação ao Brasil. O que nós precisamos fazer na prática? Primeiro, orar em favor de todos os homens, está claro. Orar. Nosso trabalho como igreja, oração. Orar pelas autoridades constituídas, aquelas que já estão constituídas em nosso país, nós temos que estar orando. E também as que serão por quê? Nós estamos num mês de eleições, então nós temos que votar ainda, fazer as nossas escolhas através do voto. Então a nossa responsabilidade aumenta, porque, conforme eu disse para os irmãos, o nosso Brasil está polarizado. Se você não orar, pedir discernimento e com toda humildade diante de Deus, você vai ser enganado, por causa dos sofismas. As pessoas, a gente tem argumentações de vários políticos que eles conseguem, com a lábia, com a argumentação, nos enganar. Então tem que tomar muito cuidado para não sermos enganados. Então por isso os irmãos precisam, conforme orar pelas autoridades constituídas, e as que serão, mas vai depender do seu voto. E para você não ser cúmplice de colocar no governo aqui do estado de São Paulo e na presidência da República pessoas que estão quebrando valores e princípios. Então você tem que orar para você não ser enganado, porque nós sabemos o que diz a palavra: felizes são aqueles que ainda têm a liberdade de escolher seus representantes pelo voto. Porque o que nós sabemos? Tem países, que
que prevalece é a ditadura. As pessoas não têm mais esse privilégio que o Brasil ainda está tendo de ir lá poder votar e escolher. Tem países que isso não existe mais. A ditadura já foi implantada, existe um sistema já definido, você não pode nem abrir a boca. Se você abrir a boca, você é preso, você apanha e você é morto. Não abre a boca. Nesses países onde a ditadura prevalece, você não pode nem abrir a boca. Então, por enquanto, graças a Deus, nós somos felizes, né? Estamos tendo essa oportunidade, temos que honrar, né? E agradecer a Deus por essa bênção de poder usar da nossa liberdade para fazer as nossas escolhas, mas temos que fazê-la com responsabilidade. Terceiro, orar por uma vida tranquila, uma vida onde nosso país tenha paz, também uma vida piedosa. Nós vimos o profeta Jeremias falando, né? Orai pela paz da cidade, orai pela paz da nação. Então está na nossa responsabilidade. Nós queremos ter no Brasil uma vida tranquila, queremos ter paz. A igreja pode contribuir, fazer a sua parte. Nós é uma igreja aqui pequena, mas que podemos fazer a nossa parte, juntando com as outras milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil. Se todas estiverem com esse mesmo pensamento e obedecer esta palavra, ore. E aí Deus está prometendo conceder para nós paz, porque paz é uma bênção que Deus coloca à disposição, e é fruto de orações de pessoas que realmente têm compromisso com Deus. Porque nós vimos lá a palavra de Jesus, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus fala: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, vida com qualidade. O Salmos 33, versículo 12 fala: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se a gente continuar pregando essa mensagem, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que é Deus acima de todos, que nós queremos Jesus como Senhor, como o nosso Deus, isso agrada o coração de Deus. Isso é importante, a gente ter essa busca, esse entendimento, né? Em quarto lugar, obediência às autoridades, conforme nós lemos aí no título, né? Obediência às autoridades, é dever da igreja. Sujeitem-se às autoridades, não difamem. Então, quando eu vejo irmãos usando o WhatsApp para atacar algum político, nós não estamos agindo corretamente, não estamos. O que você poderia fazer é mandar uma mensagem da palavra de Deus, para que haja uma multiplicação do amor, uma multiplicação da palavra de Deus. Por exemplo, esse versículo que nós lemos lá em Êxodo 18, né? Eu li no começo aqui. O que fala aqui, olha? Procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, para que nos governe. Você colocar, na hora que você, ao invés de falar do político, falar mal dele, manda uma mensagem da Bíblia, um verso da palavra de Deus, porque essa mensagem vai atingir as redes. Você fala: olha, não concordo com esse comportamento, a palavra de Deus nos diz isso, e deixa uma mensagem, porque não difame, não é para difamar. Difamar é falar mal dos pecados dos políticos, dos erros deles. A gente pode demonstrar que nós somos contra essas coisas, somos mesmo, mas com prudência, com sabedoria. Por isso que fala que não sejam altercadores. O que significa isso? Aquele que gosta de polemizar, de brigas. Tem pessoas que gostam de uma discussão, de uma briga.
Isso é altercadores. Então não sejam altercadores. Partir para o confronto, para a briga, para a polêmica. Não. Mas, ele fala, sejam cordatos. O que é cordato? É ser uma pessoa prudente, uma pessoa discreta, que promove a concórdia, trabalha a concórdia. Então, é isso que está falando a palavra. Não sejam altercadores, mas cordatos. E o apelo que eu faço, irmãos, porque quando a igreja cumpre a sua missão estabelecida por Jesus, com certeza as promessas também se cumprirão. Eu comecei essa mensagem falando da autoridade da igreja e da responsabilidade política para com o Brasil. E eu espero que a Igreja Batista de Simeone saiba que à medida que nós como igreja estamos dispostos a cumprir a nossa missão, a nossa responsabilidade, e nós não temos desculpa, porque nós temos autoridade vinda do próprio Jesus, e em nome de Jesus nós temos condição de cumprir a nossa missão. Tem promessas. Deus promete abençoar a igreja, Deus promete abençoar a cidade, Deus promete abençoar a nação. E meu apelo é que sejamos ovelhas obedientes, que coloquemos em prática esses princípios, esses valores, e Deus vai dar uma resposta positiva no sentido de nos abençoar com as suas promessas. Ele fala: feliz é a nação. Eu vou abençoar a nação, eu vou dar tranquilidade para vocês, eu vou abençoar com a paz, com a alegria. Tudo isso é possível, irmãos, mesmo vivendo num mundo conturbado, perverso, é possível. Por quê? Porque o poder de Jesus é ilimitado. O poder de Jesus é muito grande, o poder dele, nós vimos aqui, está acima nos céus, na terra, e Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e é esse Jesus que é o cabeça da igreja que nós servimos. Então fica essa palavra, que Deus nos abençoe, que entendamos essa sublime missão, e que nós não estamos só. Que Deus nos abençoe, para a glória de Jesus, amém. Antes de terminarmos a live, eu quero chamar aqui à frente a irmã Lídia e a irmã Daiane. Nós vamos ver como que é importante a gente estar orando e confiando a Deus. Mãe e filha sofrendo há 2 anos. Chega aqui. Por 2 anos, a irmã Lídia, mãe da Daiane, uma doença que os médicos não descobriram o que estava acontecendo. Uma dor, ela estava me estava desmaiar. Uma coisa terrível. Então vou deixar elas contarem, a irmã Lídia contar o que estava acontecendo e como que Deus ouviu as orações. Eu estive lá na casa dessas irmãs com a Elisa, nós oramos, pedimos misericórdia de Deus. Estávamos visando, olha o que Deus fez. Boa noite, graças a Deus. Gente, foi horrível mesmo. Desde quando começou a pandemia, a Daiane começou com uma dor, assim, que vinha daqui, batia no dedo do ouvido. A gente não descobriu o que era.
Então eu fui no oftalmologista, mandou ir para o dentista. O dentista tirou todas as biografias do rosto, mandou ir para o oncologista. O oncologista é o que trata dela, já foi muito tempo. Mandou voltar para o oftalmologista. De lá foi encaminhado novamente para o dentista. Do dentista voltou no oftalmologista outra vez. De lá ele encaminhou para o neurologista. O neurologista encaminhou para o neurocirurgião. Essa trajetória nós fizemos durante 2 anos. Eu e a Daiane passando noites aí na UPA, porque ia lá e me dava um soro e uma dipirona, alguma coisa assim, para passar dor. Mas não aliviava. Daí ele ficava num ponto que queria bater na parede, gritava, chorava, não tinha jeito. Eu e ela dentro de casa de madrugada nessa situação. E a gente só orando, porque você sabe que tudo leva tempo para a gente estar correndo. E os remédios que os médicos passavam então? 250, 280, ia lá, aqueles remédios já não ia servir mais, porque estava deixando ela muito assim. Eu falava para eles que ela estava drogada. Eu falei, não pode continuar desse jeito, porque tomava o remédio e dali 5 minutos está dormindo. E variando, né? Falando bobagem, variando. E perdendo também o equilíbrio para andar. Quando passou há 15 dias atrás, deu uma dor muito forte. Ela ficou todo dia deformada, 11h30 da manhã na sexta-feira. E perdeu também completamente para andar, não andava. Não andava mais, só daí não falava, eu fiquei desesperada. Daí o rapaz que mora lá nesse fundo de casa, o Pezão, da casa da sogra, graças a Deus ele acudiu. Ele foi lá no meu quarto, catou a Daiane no colo, foi do carro dele e levamos para Santa Casa, porque na UPA nós já estava aí. Então fomos lá na Santa Casa, porque ela estava lá no médico da oncologia, lá na Santa Casa, eles atenderam lá na emergência. Lá ela ficou 2 dias internada. Esses 2 dias que ela ficou internada, deram para ela que foi queda de glicemia. Mas, como queda de glicemia, isso aí era, eu acho que era devido à medicação que ela estava tomando. Muita medicação, até que ela morfina que deram para ela tomar. Bom, daí quando chegou na sexta-feira passada agora, era dia de eu voltar na neurocirurgia. A neurocirurgia falou que ia para mim esperar em casa, que ele vai fazer uma aplicação, é chamar infiltração, porque essa doença que eles deram o nome para ela foi de, né, devo dizer, infecção no nervo trigêmeo, né, no cérebro. Mas quando chegou em casa nessa sexta-feira, que foi lá na neurocirurgia, o tempo inteiro essa menina se batendo, chorando, gritando, não tinha mais jeito, o médico também não deu jeito, quando voltou para casa. Chegamos em casa, mal deu tempo de entrar, ela saiu correndo, foi ali no dentista, do Eduardo, da Instituição Frade. Chegou lá, zoretando lá, virou todo mundo lá da frente dela, pediu, pelo amor de Deus, doutor, arranca esse dente da minha boca, eu não aguento mais. Ela quer ter um dente assim, porque quando vem essa dor forte nela, irradiava todo assim. Entendeu? Não tinha o que sarar dela, não tinha o que curar. Eu fazia ela até pegar a dipirona em líquido e fazer gargarejo, porque a morfina não dava jeito, a neurocetina não dava jeito, a cabecetina não dava jeito. Aquele monte de remédio lá que ele não sabe nem pronunciar o nome. Então, ela foi lá e o dentista pegou e obedeceu ela, tirou o dente dela. Quando chegou em casa, essa menina não tinha mais dor. 2 anos nós lutando, ela passando essa dor tremenda, tomando esses remédios fortíssimos, e ninguém
descobriu o que era. De repente, o dentista foi lá, extraiu o dente dela. Daí eu fui lá e perguntei para ele: que explicação o senhor dá se o senhor mesmo prescreveu para a oncologia que ela não tinha nada lá? Ele falou: é que durante esses 2 anos ficou o dente dela e nós não vimos. Essa foi a explicação, né? Quer dizer, a menina estava prestes a morrer já, porque esse questão no dente é perigoso, né? Esse todo mundo sabe que esse questão no dente é horrível. Bom, então agora, o que vai acontecer? Ela ainda tem mais um dente que está meio desenterrado dela, ela vai sair de manhã, mas eu vou ligar lá na neurocirurgia, vou pedir para retornar lá, para dizer para ele como é que vai resolver esse problema. Eu não vou deixar mais ela fazer essa infiltração, porque não deu mais dor nenhuma. Mas em nome de Jesus, gente, eu dia e noite orando, na hora de tomar banho, pedindo para Jesus que aquela água do chuveiro fosse a água da fonte de água viva, que limpasse todas as coisas ruins dentro de casa, fizesse livramento, que operasse o Daiane e pus ela debaixo do chuveiro, porque perdeu todo o equilíbrio do corpo. Até agora eu ainda estou com medo de deixar ela andar sozinha para a rua, porque está desequilibrada devido a essa medicação, né? Que é horrível. Mas em nome de Jesus, vamos agradecer e vamos aguardar que não vai. Só que vocês, depois de 2 anos estarem aqui, já é um milagre. 2 anos, gente. É um problema de médicos, tá vendo? Eles têm que ter paciência, os médicos são poucos, tá vendo? Um problema do dente causando um transtorno terrível, tá vendo? Falamos da igreja. Deus... E agora tá bom, né? Nem parece que ela E depois tirar o outro dente, melhor ainda. Então vamos lá, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Com uma salva de palmas para Jesus. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja, em louvor e adoração ao Senhor, esse testemunho de como o Senhor se importa conosco, mesmo com os erros, muitas vezes não é intencional dos médicos, mas o Senhor revelou, já está trabalhando na restauração das tuas filhas, a irmã Lídia, a irmã Daiane. Muito obrigado por essa restauração da sua enfermidade, trazendo saúde para poder estar conosco. Estamos alegres pela presença da irmã Lídia, Daiane, e queremos, pela tua graça, que você continue fortalecendo as tuas servas para que elas vivam sempre com louvor da tua glória, testemunhando o teu amor. Muito obrigado. Obrigado pelos amigos internautas, que o Senhor os abençoe e supre cada um de suas necessidades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço do pastor Carlos da igreja, que Deus abençoe os nossos internautas.